Olá a todos, meu nome é Henrique, eu estou no oitavo período do curso de História da Univale e hoje daremos nosso início às aulas sobre o Brasil do período de Juscelino Kubitschek. O tema de nossa aula 1 é o Juscelino e seu projeto de desenvolvimento nacional. Essa será a parte 1 de nossa videoaula. Nosso tema é a história do Brasil. O nosso objeto de conhecimento é o Brasil da era JK e o ideal de uma nação moderna, a urbanização e seus desdobramentos em um país em transformação. Então vamos começar falando um pouquinho sobre quem foi Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Juscelino Kubitschek nasceu em Minas Gerais no ano de 1902 e foi lá, justamente, que ele deu início na sua caminhada na vida política e foi ascendendo até chegar ao posto mais desejado, que era o de presidente da República, no qual ele foi eleito para se tornar o presidente de 1956 até o ano de 1961. Um fato importante é que ele foi o primeiro presidente eleito após a morte de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um dos presidentes mais queridos que o Brasil já teve, e em sua época, quando houve a morte dele, que ele cometeu suicídio, teve uma comoção nacional muito grande. E quando eu digo muito grande, ela é muito grande mesmo. Milhões de pessoas no Brasil todo ficaram de luto por conta da morte do presidente Getúlio Vargas. Então, nesse cenário, como Juscelino Kubitschek foi o primeiro presidente eleito após o suicídio de Getúlio Vargas, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Ele tinha que ser tão cativante quanto Getúlio Vargas foi. Juscelino Kubitschek ficou famoso pelo seu lema 50 anos em 5, que era o seu plano de metas de JK. Os 50 anos em 5 seriam 50 anos de desenvolvimento nacional, 50 anos de avanço no Brasil, só que em apenas 5 anos. Então toda a transformação no Brasil teria que se passar no mandato de Juscelino Kubitschek. E ele era conhecido popularmente como o presidente Bossa Nova, por conta de seu alto astral. Só para entendermos essa última parte, vamos aqui uma curiosidade. Mas afinal, o que foi a Bossa Nova? A Bossa Nova, ela foi um movimento musical brasileiro que surgiu no Rio de Janeiro na década de 50. E esse movimento ele buscava a renovação do samba, que era o ritmo mais popular no país. Alguns dos músicos pioneiros e que se tornaram os principais foram Tom Jobim, João Gilberto e Vinícius de Moraes, que é esse na foto aqui à esquerda. Agora vamos voltar ao nosso tema. Quando nós falamos de Juscelino Kubitschek, no governo dele, tem 3 palavras que nós temos que ter sempre em mente. A primeira é desenvolvimento, a segunda industrialização e a terceira urbanização. Tudo, lembrando, por conta do seu plano de metas de 50 anos em 5. O seu plano de metas, ele tinha 4 grandes áreas em que era focado. A primeira delas, a área da energia. A segunda delas, a área do transporte. A terceira, a área da alimentação. E a quarta, a área da indústria de base. O plano de metas, ele tinha cerca de 30 metas. Mas tinha uma meta que era a meta síntese, que Juscelino Kubitschek considerava a mais importante e mais necessária. E ela era a construção de uma nova capital no Brasil, a cidade de Brasília, que nós veremos em detalhes em uma próxima videoaula. Quando falamos em modernização, que é a grande palavra que define a ideia de governo de Juscelino Kubitschek, estamos falando de uma transformação política, uma transformação econômica e social, através do quê? Da industrialização, da urbanização e de mudanças sociais. A industrialização, como o próprio nome diz, é trazer indústrias para o país, sejam elas indústrias nacionais, indústrias criadas a partir do próprio país, ou trazer para dentro do Brasil indústrias estrangeiras. Urbanização é desenvolver as cidades, transformar o Brasil em um país mais moderno, no nosso entendimento de moderno mesmo, com prédios, com amplas avenidas e por aí em diante. Aqui ao fundo temos a foto de Juscelino Kubitschek mostrando em uma apresentação que ele fez umas de suas ideias,
que era a da criação de rodovias. É com Juscelino Kubitschek que o Brasil toma como principal meio de transporte de materiais, de mercadorias, os caminhões. Ele vai planejar diversas rodovias, ele e todo o governo dele, que vão cruzar todo o país. Hoje nós conhecemos elas como, por exemplo, as BRs. Temos a BR-101 aqui ao lado. Aqui temos uma foto de uma das indústrias que ganhou muita importância nesse período de tempo, que foi a Volkswagen, e com a montagem do tão conhecido e tão querido Fusca. O Fusca, ele era um veículo popular que já existia no Brasil desde antes de Juscelino Kubitschek, com Getúlio Vargas, mas que só cresceu. A Volkswagen é um exemplo de montadora que não é do país, não é uma indústria nacional, mas que foi trazida para cá. Além dela, teve cerca de mais 11 montadoras de carros que foram trazidas para o Brasil. Então, teve um crescimento na quantidade de carros que começaram a circular no país nessa época. Quando falamos dos investimentos, nós temos que ter noção que o plano de metas de Juscelino Kubitschek ele era bem particular. Cerca de 93% dos investimentos nesse plano eram destinados para as áreas da energia, do transporte e da indústria de base. Olha só, quase todo o dinheiro investido no país nessa época era em energia, transportes e indústrias. Dentro dos 4 grandes áreas do plano de metas, a que menos recebeu recursos foi a da alimentação. E a educação nem possuía uma área própria dentro do plano de metas. Ou seja, a educação não era prioridade nessa época. E talvez nem nos dias de hoje ainda seja. Mas para sintetizar, vamos resumir um pouquinho nossa aula. Juscelino ele é um dos presidentes responsáveis pela ideia do desenvolvimento nacional. O seu plano de metas ele abrigava 4 grandes áreas: a energia, o transporte, a alimentação e a indústria de base. E a modernização nacional ela não abraçava de maneira igual todas as áreas. Cerca de 7% só dos investimentos ficavam na parte da alimentação e a educação nem tinha uma área própria de investimento. Em nossa próxima aula, nós veremos os novos padrões de consumo, o tão comentado, tão sonhado estilo de vida americano que começa a chegar no Brasil junto com o governo de Juscelino Kubitschek. Espero que vocês tenham gostado de nossa aula, fiquem todos bem e até a nossa próxima.